Tudo em Artur Jorge sempre foi muito de classe, de cuidado, de trato. Sempre foi uma pessoa muito cuidadosa e distinta também, não apenas por causa da, entre aspas, boa educação, mas também pela muita cultura que tinha. Agora, em termos futebolísticos, existiram muitos assim, mas Artur Jorge distinguiu-se sobretudo pelo que conseguiu com a conquista da Liga dos Campeões pelo Futebol Clube do Porto, na altura chamada Taça dos Campeões Europeus, em 87, contra todas as expectativas. Um Futebol Clube do Porto que não tinha a presença que tem atualmente, de forma reiterada, na principal prova de clubes. Na altura era muito raro e os portistas passavam muito poucas vezes a primeira eliminatória. E Artur Jorge conseguiu um feito absolutamente notável. Claro que não é o único responsável para isso, de todo, mas fica claramente muito associado e fica na galeria dos imortais do Futebol Clube do Porto e do futebol português, muito também por causa disso. Como treinador, Artur Jorge apareceu como adjunto de José Maria Pedroto e conseguiu, de uma forma até surpreendente, já falarei sobre isso, chegar a treinador do Futebol Clube do Porto, mas os resultados foram imediatos. Foi bicampeão nacional, ganhou em 85 e em 86, a 86 que dá acesso à tal conquista de Viena a nível europeu. Depois voltou ao Futebol Clube do Porto, voltou a ganhar. E, além disso, tem também a particularidade de ser alguém que deixou marca como treinador português lá fora. E se atualmente já há vários exemplos disso, sobretudo no pós-Mourinho, antes de José Mourinho era algo muito raro, que acontecia muito pouco. Estamos a falar de uma altura em que o futebol português ia buscar treinadores ao estrangeiro, fosse ao Brasil, fosse ao futebol europeu, para ganhar conhecimento e para conseguir estar na vanguarda. Nessa altura, era altamente improvável que treinadores portugueses fossem pioneiros e chegassem lá fora. E Artur Jorge foi o primeiro treinador português a conseguir ganhar um campeonato das Big Five, que hoje são mais distanciadas das outras, mas que sempre foram os países mais ricos, mais fortes. Na altura, pelo Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain só tinha ganho um campeonato até então. Era um clube recente, era um clube que tinha ganho apenas em 86. E Artur Jorge esteve lá 3 anos, interrompeu com a série vitoriosa do Marselha e em 93-94, uma equipa que tinha muita qualidade, com Lama na baliza, com Raí e Valde no meio-campo, com Jorge Weah na frente. Artur Jorge conseguiu o título francês. Foi, digamos que, se calhar a sua segunda grande marca como treinador. Contribuiu, desde logo, aqueles ingredientes que falei no início e também contribuiu muito José Maria Pedroto. O Artur Jorge, quando terminou a sua carreira como jogador, rumou à República Democrática Alemã e esteve em Leipzig a estudar e a formar-se como treinador, teve nota máxima e foi alguém que depois apareceu como adjunto de José Maria Pedroto, que já era alguém bastante conceituado, mas estava no Vitória depois de um período mais conturbado. Ele foi treinador de José Maria Pedroto apenas num ano, depois lançou-se como treinador a solo, como treinador principal, esteve no Belenenses, esteve depois no Portimonense, e é curioso que ele para um ano, em 83, 84, ele não treina ninguém. É o ano em que, enfim, José Maria Pedroto já estava doente e é Moraes quem conduz a equipa à final da Taça das Taças, do Futebol Clube do Porto. Mas Pinto da Costa tem uma declaração interessante para com o Artur Jorge, que estava parado e que tinha sido a sugestão de José Maria Pedroto para ser o seu sucessor no Futebol Clube do Porto, mesmo com aquela campanha que podia ser vitoriosa, não foi com a perda na final contra a Juventus, mas Pinto da Costa disse: não se preocupe, independentemente do que acontecer, vai ser o treinador do Futebol Clube do Porto. Portanto, este período de ligação a Pedroto e este período de até entrada surpreendente no Futebol Clube do Porto foi absolutamente decisivo para Artur Jorge como treinador.
Desengane-se quem pensar que Artur Jorge deixou marca apenas pelo que fez como treinador. Claro que aí atingiu o estrelato a nível mundial, mas como jogador já tinha feito muito, já tinha conseguido excelentes prestações. Ele começou a ter destaque na Académica, e estamos a falar de uma Académica que era muito forte, faz uma época de 66, 67 muito boa, com o segundo lugar, com a ida à final da Taça. Na época a seguir também com o quarto lugar. Artur Jorge era o goleador e é curioso que Artur Jorge é daqueles nomes certos que nascem no tempo errado. E nessas duas épocas ele marcou mais golos do que jogos que fez, mas mesmo assim não conseguiu ser o melhor marcador do campeonato. Porquê? Porque havia Eusébio. Por exemplo, na época de 67, 68, ele faz 28 golos, é um número estrondoso, e fica a 14 de Eusébio, que faz 42, portanto teve bastante azar. Depois, quando vai para o Benfica, vai fazer dupla com Eusébio já numa fase mais adiantada da carreira, e aí sim, mas com menos golos, consegue sagrar-se o melhor marcador do Campeonato Português, duas épocas seguidas, primeiro com 23, depois com 27 golos. Por isso estamos a falar de alguém também muito renomado em termos futebolísticos. Além disso, Artur Jorge, para confirmar isso, para destacar isso, era um jogador muito forte de cabeça, não sendo de uma muito elevada estatura, mas era alguém que tinha um grande golpe de cabeça e era muito conhecido por isso. Mas como jogador não se esgota apenas nisto. Foi alguém muito importante também, no fundo, na sindicalização do jogador de futebol, na profissionalização do jogador de futebol. Como disse, era alguém que pensava muito, que era bastante inteligente, que era bastante até vanguardista, e isso também se refletia como jogador, porque não era alguém que apenas se limitava a ir jogar e depois a aproveitar, entre aspas, a boa vida. Era alguém que pensava mais à frente no seu tempo. Não sendo uma resposta muito diferente da que falámos até agora, mas era alguém que apreciava muito a arte, que apreciava muito a música clássica. Foi alguém que publicou um livro de poesia, por exemplo. Ele foi licenciado em Germânicas na Universidade de Coimbra, também um curso exigente, e por isso estamos a falar de alguém a nível intelectual muito acima da média. Artur Jorge, não apenas pelo que sabia de futebol, mas pelo que sabia de muitas áreas. E basta pesquisar um bocadinho, ouvir declarações de Artur Jorge na altura em que esteve na Ribalta, para perceber que mesmo num futebol muitas vezes, que às vezes parece uma selva, um circo, Artur Jorge era sempre alguém de um nível completamente superior. Isso notava-se muito nos tempos de jogador, notava-se ainda mais nos tempos de treinador. Foi alguém que se notabilizou muito como treinador naquelas passagens que falámos. Tem, se calhar, apenas o handicap negativo do que não conseguiu como selecionador. Ele foi 2 vezes selecionador português, mas em nenhuma delas se pode dizer que teve grande sucesso, sendo que foi, curiosamente, o último a não conseguir apurar Portugal para uma grande competição, para uma fase final, na altura na campanha para o Mundial de 98, embora tenha sido também uma campanha um bocado manchada pelo cartão vermelho de Bata a Rui Costa na Alemanha. Enfim, outros tempos, outros assuntos. As coisas não correram bem de Artur Jorge pela seleção. Também não se pode dizer que tenha corrido muito bem pela Suíça. Ele foi selecionador no Euro 96 dos suíços, foi eliminado com apenas 1 ponto, apesar de ter empatado contra a anfitriã Inglaterra. E nos Camarões esteve em 2006 na CAN, foi aos quartos de final e foi eliminado nos penaltis. Mas o que sobra é um trabalho distinto e também, sobretudo, uma pessoa completamente distinta e intelectualmente muito acima da média.